Fala galera, Papo Categoria hoje promete, porque esse cara aqui tem a língua soltinha. É o vice ou sub-presidente do Bahia, Pedro Henrique. Aê, obrigado aqui. Que por sinal tá tomando água de coco. Água de coco que aqui Tá com medo, tá com medo. Minha casa, você tá ressabiado mesmo com a entrevista com o presidente Marcelo Santana ou não? Rapaz, não, o Marcelo veio aqui, muito tranquilo. Nosso na primeiro amizade, convidado, inclusive, aqui da história do Bahia Futebol Clube. Aí vocês vão lá, bota a cervejinha pra ele, Tem ele nada vai a ver. relaxando. Durou 3 horas aquela entrevista. É, 3 agora horas. já até deu uma cheiradinha aqui. Não tá boa. batizada não, velho. Eu vi ser aberta, tava lacrada. Tava lacrada. Então, tô sossegado. Mas tá, é boa? É boa? Boa, água de coco. Aí, bolinho, água é boa, viu? Sim, você prefere ser sub ou vice-presidente do... Pronto. Esse complemento foi importante. Bobagem. Eu prefiro ser vice-presidente. Na verdade, esse negócio de sub foi uma resenha que a gente fez. Tava eu e Marcelo na época da eleição passada. Falou, não, porque você vai ser meu vice. Aí eu brincando que porra de vice, é pra quem quer ser vice. Eu sou seu sub. Aí, pô, grava isso aí. Falaram, grava. Aí foi. Mas assim, vice-presidente é melhor porque fora da Bahia, principalmente, o pessoal não entende a brincadeira. Né? E institucionalmente, pra gente representar, é melhor ser vice-presidente, no estatuto é vice-presidente. Então toca o pau, meu filho, deixa vice mesmo. Quando eu fui procurar sua foto lá no site oficial pra botar nas nossas redes sociais, né, pra dizer que você vinha pra cá, e aí eu vi lá que tava vice-presidente. Aí eu falei, então o Bahia, isso oficialmente, ele é o vice-presidente, mas não tem aquela... Importante esclarecer mesmo, porque muita gente Não, acha que é sub. E tem gente que acha que eu faço questão, né? Mas, Como se fosse algo oficial. Besteira, não sei o quê. Meu filho, se informe direito, rapaz. Eu não faço questão de nada. Chama como quiser. Se você quiser chamar de sub, eu respondo. Se quiser chamar de vice, eu respondo. Agora, institucionalmente, é melhor que seja vice. Pedro, vamos falar rapidinho de 2016, que foi um ano estressante, eu diria, Tenso. pra vocês. Tenso. O Bahia viveu momentos dramáticos, inclusive na Série B, mas no final das contas conseguiu o objetivo principal do ano, que foi o acesso. Qual foi o maior erro do Bahia na sua visão e qual foi o maior acerto do Bahia na sua visão em 2016? Assim, na época que foi feito, não foi um erro, mas a verdade do futebol é o campo, então para mim o maior erro foi a contratação de Thiago Ribeiro, porque se mostrou um péssimo negócio. E o maior acerto foi a mudança que a gente fez no meio da competição, que nós entendemos que do jeito que estava a gente não ia conseguir alcançar o objetivo. E aí tomamos as medidas que precisavam ser tomadas. Você fala em relação à mudança de treinador? Mudança de treinador, de jogador. A gente deu uma chacoalhada grande, não foi só treinador, né? Foi comissão técnica inteira, staff, atletas. Teve que dar uma chacoalhada no elenco porque tava todo mundo dizendo, o Bahia montou um elenco de Série A na Série B, é favorito. E tava aquele discurso externo, tava, na minha opinião, impregnando alguma situação e as pessoas ficaram Acomodadas? Eu achei. E aí, foi necessário um choque de realidade, porque não adianta o papel. O que importa é lá dentro do campo. E dentro do campo a gente não estava fazendo as coisas acontecerem. E aí, eu acredito que a gente tomou a medida correta. E esse foi o maior acerto que, na minha opinião, foi fundamental para a gente conseguir, no final das contas, o acesso. Sobre a questão de Thiago Ribeiro, Pedro, engraçado o que você disse. No momento era um acerto, mas se transformou num péssimo negócio. Sim. E é um risco de toda a contratação. Com certeza. Você, não é que você já foi, você continua torcedor, mas hoje você é responsável pelo clube. Você é o vice-presidente da instituição Esporte Clube Bahia. Como é que você, dizendo essa frase, você analisa todas as contratações que você, como torcedor, olha assim, rapaz, isso era para dar certo e deu errado? E qual é seu nível de participação nas contratações? Você se mete muito, você deixa a pessoa... Como é? Não, primeiro sobre o risco, né? Toda contratação tem risco, não tem jeito. Lógico. O que a gente tenta fazer é minimizar esse risco vendo o histórico do atleta, a forma de jogar, como ele estava na temporada passada. E Thiago Ribeiro buscar era as risco, informações. mínimo, digamos assim. Era Era um um jogador risco- que vinha bem. Né? Era um risco baixo. Assim, ele não era titular do Atlético na época, mas era um jogador que vinha jogando, fazia gols. Era útil pra caramba no Atlético, né? Fazia gols e tudo. E, bom, a gente analisou naquela época, a gente precisava do extremo, né, que é como chama o ponta hoje. Sim. E, pô, a gente falou, Edgar tá performando bem, tá dando resposta. Na época a gente tinha Luizinho, que teve uma oscilação durante um ano, mas a gente achava que precisava trazer mais um nome para dar esse respaldo pra gente. E quando a gente pensou em Thiago, todo mundo ficou tranquilo de ser um jogador que poderia dar essa resposta. Ele se mostrou muito animado quando foi abordado para
para fazer. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem. No dia que a gente ia fechar a contratação de Thiago, o São Paulo tentou atravessar a gente. Agora na época, quando a gente conseguiu manter, a gente comemorou bastante, né? Você vê como são as coisas do futebol. E a gente ele foi muito sério, manteve a palavra dele. O próprio Santos, Dorival Júnior, gostava dele. Tentou trazer ele de volta, né? Ligou pra ele. Mas ele disse que não, que queria vir, que queria jogar, que o Bahia tinha demonstrado acreditar no futebol dele. Teve uma atitude muito positiva nesse início. Isso até é uma coisa que a gente leva em consideração, a vontade do jogador. O cara tem que ter fome, tem que ter anseio de vir jogar no Bahia, né? Porque eu acho que a relação do atleta com o clube tem que ser de ganha-ganha. Ele tem que dar o retorno técnico para o clube e ele vai ter que ganhar mais com isso, eventualmente, uma valorização de contrato, uma venda, enfim, uma série de coisas. E o que a gente tenta fazer é isso, tentar minimizar esses erros. E no final, quando você acaba errando numa contratação como essa, onera de uma forma que é complicado para a gente. Um time que, querendo ou não, estava na segunda divisão e tem uma receita menor do que a gente gostaria, mas faz parte. A gente tem sempre que minimizar esses riscos, é o que a gente tenta fazer. E sobre minha participação em contratações, eu sempre busco participar. O diretor de futebol tem uma relação bem transparente comigo, com o Marcelo, a gente sempre discute isso muito, a gente ouve o treinador também, né? No final das contas, a palavra que prevalece quando há qualquer tipo de divergência é a de Marcelo, eu acho que é muito justo que seja assim, porque no final das contas é o dele que está na reta, um bom baianês, né? No final das contas, a responsabilidade vai ser atribuída a ele. Se a gente não subisse no ano passado, iam dizer que foi culpa de Lomba, de Thiago Ribeiro? Não, iam dizer que foi culpa de Marcelo. Um pouquinho ia dizer que era culpa minha também, né? Porque 90% onde pelo menos... Respinga, né? Onde chove respinga, não tem jeito. E aí, é justo que ele tenha a palavra final e é assim que acontece. Mas a gente sempre compartilha essas conversas, eu, Marcelo e a diretoria de futebol. Agora, Pedro, só pra gente encerrar esse assunto do Thiago Ribeiro, mas tem uma coisa que me intriga aqui. Thiago Ribeiro veio aqui no nosso bar e chegou a falar que ele teve um problema de depressão. E que estava deprimido, estava se recuperando, e que isso estava atrapalhando ele, que atrapalhou ele no início do Bahia. O Bahia soube desse problema dele, e depois que ele se disse recuperado, ele fez por onde tentar ser reintegrado, porque ele se dizia disposto a ser reintegrado e que ele estava melhor. E ficou muito essa cobrança nas costas da diretoria, dos torcedores. Eu fiz a cobrança aqui porque ele me pareceu muito sincero e eu não estou dentro do Bahia para saber o que estava do outro lado acontecendo. Então acho que é uma boa oportunidade para você dizer por que ele não foi reintegrado, se ele fez por onde ser reintegrado, se o Bahia sabia que ele tinha tido esse problema de depressão na época de Galo e Santos. Vamos lá. E você viu a entrevista dele aqui do bar? Você chegou? Vi, eu sou... É fã do bar. Então, peraí. Faça que nem Pedro Henrique, vice-presidente do Bahia. Assine o Bahia Futebol Clube, clique aqui nesta tampinha, certo? Assine nosso canal, siga a gente no Twitter, no Instagram, @Bahia Futebol Clube e vá na página do Facebook, porque Pedro Henrique, vice-presidente do Bahia, já fez tudo isso. Só falta você. Vamos lá. Então, Thiago, ele, quando foi contratado, não falou de nenhum problema. E nada disso chegou pra gente também. Se você vai ser contratado numa empresa e você tem uma doença pré-existente, é de boa fé que você avise. Inclusive, tá no seu atestado médico. É de boa fé que você avise. Quando você assina. E depressão é uma doença grave. Tem gente que acha que doença da cabeça, né? Não é frescura, não é não. Depressão é doença grave. Eu conheço pessoas que tiveram, tive pessoas em minha família que tiveram. Sei que é difícil, mas em termos de relação profissional, eu entendo que qualquer profissional, ao estar mudando de trabalho, indo para outro lugar, deveria ser honesto e dizer, olha, eu tenho esse problema, né? Para você saber o que você está levando, quem você está tratando. Isso não aconteceu, tá? E após todo o período que ele ficou afastado, né, do grupo principal, apesar de ter toda a estrutura do clube para treinar e etc., ele não teve nenhuma atitude de buscar aproximação com ninguém. A gente não tinha problema. Agora, eu não vou pegar um cara que não estava criando um bom ambiente para si no grupo, que nós afastamos junto com outros jogadores do grupo principal, né, para a gente estar focado, unido, todo mundo remando para o mesmo lado. E vou chegar de volta, não, agora já passou um tempo, vou trazer de volta aqui. Receba aí, grupo, se vire. Não vou fazer isso. Isso sem ele ter qualquer tipo de manifestação. Ele teria que tomar essa iniciativa, não perante Marcelo ou Ney na época. Claro que isso também seria importante. Mas eu acredito que ele deveria ter buscado o grupo, as pessoas, os jogadores, os atletas. Isso não aconteceu. Então, a gente vinha, isso foi lá no meio do segundo turno, né, que começou essa situação,
a gente vinha, querendo ou não, numa crescente, vinha pontuando bastante. É um ambiente que estava estável, então a gente não tinha por que arriscar esse ambiente, né? Muita pressão. Para que eu vou mudar colocando um cara que é um risco, não sei se vai performar, um cara que durante muitos momentos criou algumas situações ruins, não que ele tenha agido, não, ele não fez nada de errado assim, mas ele não se integrava ao grupo. Sim. Né? E isso acabava irritando alguns jogadores em determinados momentos. Então, não passou muito pela minha cabeça fazer essa reaproximação, porque eu não vi iniciativa do atleta. E aí é difícil, né? Quando um não quer, não tem como os dois se darem bem. Ô Pedro, agora vamos para 2017. Rapidinho, só antes de ir para 2017, lembra da história que ele contou do Sampaio Corrêa? Sim, pera aí, bem lembrado, velho. Ô, tá bem, velho. Sim, conte como foi. Só pra contextualizar, aqui no off, antes de começar o bate-papo no on, Pedro tava falando do dia do jogo Bahia 1, Sampaio Corrêa 0, que Hernani fez aquele gol aos 48. Vai, Fabiano. E aí, você, quando o Hernani fez aquele gol, disse que você desmontou. Pô, meu filho. E aí... Como é que não desmonta? Cara, sério, como é que tá? Passei um pouquinho da atmosfera ali naquela... Assim, a pressão que vocês sofreram na diretoria foi muito forte, a gente sabe, a gente acompanhou. Aquele jogo ele foi meio emblemático. O Sampaio praticamente rebaixado, foi rebaixado depois daquele gol, matematicamente. O Bahia com tudo para entrar no G4, E amassando os caras lá atrás. pressionando, e aí empatar em 0x0 dentro de casa, e aí, de repente, aquele gol aos 48. Pô, ali foi complicado. Você já fica pensando um bocado de coisa, né? Porque você tem que descer pro vestiário, você tem que falar com as pessoas, e aí, na rodada seguinte, com aquele resultado de 0x0, a gente sairia do G4. E a gente ia jogar fora contra o Luverdense. Isso. Mas ainda dependeria só de si por conta de Avainal. Exato, aí eu Mas ficava pensando, não, Lucas. calma, respira, não pode brigar, tem que manter o ambiente, tem que manter o otimismo, tem que falar pros caras lá, não, o próximo jogo é Náutico e Avaí, a gente só depende da gente, aquela coisa toda, sabe? Você já tava dando como favas contadas. Né? Não, claro, não favas contadas não, porque Não, eu quando digo você assim, é Bahia... naquele jogo Não, rapaz, eu nunca dou como favas contadas, eu tava lá... Mas você já tava pensando no próximo jogo, Não, pô? você tem que pensar sempre no que você vai fazer, senão você faz besteira. Sim, certo. Você tem que pensar sempre no que você vai fazer, senão você vai besteira. Se você... No Já calor tava do tentando jogo... se antecipar, Você né? tem que se Considerar as antecipar, possibilidades, você tem que né? criar todas as variáveis, pô. No futebol, se você não criar variável, você vai se dar mal. Pode ter certeza disso. Você vai falar o que você não deve, quando não deve, vai fazer alguma besteira, não tem jeito. Então você tem que tentar criar os cenários. E aí foi aquele fatídico lance que René rolou pra Thiago. Eu já tava pensando, meu Deus, o que é que Thiago tá fazendo aí, rapaz? E aí ele deu de calcanhar. Não, mas aí você olhou pro Bandeira, Calma, deu tempo. quando o Thiago... Parece que foi tudo slow motion. Ah, não, com certeza. Aquele lance demorou uns 5 minutos, pô. Esse lance demorou tanto que o pessoal, toda a galera tricolor, Cássio, Fabinho aqui contando, o lance não acabou ainda, ele Não, tá acontecendo, aquele lance é eterno, rapaz. Aí Thiago deu de calcanhar, já parei de xingar ele mentalmente, né? E aí olha pro Bandeira, que aquele cidadão já tinha garfado a gente no impedimento de Misael que não tava. E aí quando eu vi que ele manteve a zorra do negócio dele lá pra baixo... Lá ele. Lá ele. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Isso tudo no lance, e pensando e vendo. Pra você ver que o lance demorou. Aí a Hernani, eu tava até conversando com ele essa semana. Hernani, que foi aquilo? Você dá aquela claudicada uma vez. Ele dá uma Aí já matou foi que ele fez, não foi que ele fez. Aí já Passa matou, aí, passa aí. aquele negócio, já matou uns 2 do coração ali, né? E o goleiro não arriou. Aí quando ele fez a segunda, que o goleiro deu aquela arriada na perna, ele deu a cavada. E do lugar onde a gente assiste, que é bem central, você não tem muita noção de profundidade, né? Uhum. E aí aquela bola foi devagar demais, velho. Aquela bola tá viajando ainda. Aí, Hoje ela chega aquela tensão. E aí foi quando a torcida explodiu que não teve jeito. Aí Aí você levantou e pulou o gol. quem levanta, meu filho? Quem levanta, Você falou que sua mãe tava com você, né? Normalmente não. Não, disse que você não lembrava, ele contaram isso. Não, é presepada do pessoal. Não, Eu tava, vermelho, nervoso, suando. O pessoal, tá tudo bem, tudo bem, a gente fez o gol, desabotou aí a bana. Respira. Você levantou na cadeira, foi isso? Não, rapaz, Não, ele tava na cadeira, Não, tava na e a cadeira. galera Sabe aquele dizendo- desenho animado quando os personagens derretem na cadeira? Era eu ali no lugar. Era pressão embora, né? O peso. Porra. Mas você falou aqui nos bastidores que sua mãe veio desabotoar. Ô, meu filhinho. Não, meu filho fica por sua conta. É sacanagem. Sacanagem. Mas foi, e depois teve episódio parecido com o jogo do Bragantino, mas aí tava um pouco calejado, né? Ou não? Não, tava. Foram 3 jogos, na verdade, É, foram mas o Bahia- alguns jogos de sofrimento, né?
O Vila Nova foi um sofrimento miserável. Frontini. Rapidinho, o Vila Nova foi o pior jogo de futebol que eu já tive o desprazer de trabalhar. Porque eu comentei aquele jogo na Rádio Sociedade. E bicho, foi um jogo horroroso. Pro Bahia, meu Pedro. Não, tudo bem, não me incomoda não, problema nenhum. O trabalho é fundo, bom, vocês gostam, no fundo, você sabe, tem nada né? disso, É Bahia. tem nada disso. Mas, rapaz, foi um jogo Admita, horroroso. O jogo foi horroroso, admito, o jogo foi horroroso. Teve um jogo que foi nesse nível também, em 2010. Foi Bahia e América, não sei se vocês lembram. O Bahia ganhou de 1-0 lá. Aqui, lá. É a América dele, gol de O Bahia Jael. com um a mais, tomou um calor igualzinho contra o Vila Nova. Chute fora da área, Igualzinho Jael. contra o Vila Nova. Foi o ano que subiu, não foi? Foi Série B, na foi. Arena do Jacaré. Agora, pô, eu tô querendo falar aqui de 2017, que acho que a galera tá ávida de Pronto, saber. chegamos em 2017. Vamos lá. A gente quer saber, porque eu perguntei pra Guto, aqui nessa cadeira aqui, eu perguntei, vem cá, qual é o objetivo do Bahia em 2017? Ele falou assim, mire a lua, que se você chegar nas estrelas, tá beleza. Bonito, né? Bonito pra caralho. Aí eu falei assim, pô, Poético, então, poético. Vamos chegar a Mas Libertadores. estrelas já tem, né? Já dizia Aí ele, lá. porra, Libertadores? Oxe, são 6 que vão pra Libertadores. Qual é, na sua opinião, o que é que o Bahia almeja em 2017? Ó, Realisticamente. é a opinião de Pedro Henriques. Pedro tá? Henriques. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter objetivos de médio e longo prazo, não só de curto prazo. Eu acho que a gente, pra almejar alguma coisa na Série A, a gente tinha que ter subido. São passos que a gente dá, né? Então, eu não podia dizer no ano passado, não, o Bahia vai pra Libertadores. Eu tava na Série B. Então, a gente tem que saber que as coisas vão passo a passo acontecendo. O Bahia tem se reestruturado, tem recuperado credibilidade, tem, na minha opinião, montado um time bastante competitivo. E, assim, o que eu não consigo conceber é que desde que começou o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Bahia nunca terminou na primeira metade da tabela. Se eu não me engano, a melhor posição do Bahia foi 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Eu, pessoalmente, quero fazer a melhor campanha da história do Bahia nos pontos corridos. Boa. Eu acho que a gente tem condição de fazer isso. E aí, meu amigo, o Campeonato Brasileiro, como você falou, tem 6 vagas. E há muita oscilação dos times. Esse ano a Libertadores vai de fevereiro a novembro. Então, a gente tem que sempre mirar o máximo, como disse Guto, né? Agora, você tem que ter muito cuidado quando você fala isso também, porque senão você atrai uma responsabilidade que você não precisa atrair. Um peso desnecessário. Você não precisa atrair. Hoje, se perguntar, Pedro Henriques, o que é que você quer? Eu quero fazer a melhor campanha da história do Bahia no E pontos com corridos. relação a Baiano e Nordeste, Copa do Copa Brasil. do Nordeste, Copa do Brasil, você prefere o quê? Fazer um campeonato baiano bom, Copa do Nordeste? O que é que você prefere? Eu dei risada, bebeu aguinha. Assim, Qual a sua opinião quanto a isso? o campeonato que eu mais gosto nesse primeiro semestre é a Copa do Nordeste, não tem nem o que discutir. É um campeonato mais competitivo, um campeonato mais rentável, um campeonato com mais mídia, né? É uma competição gostosa de se jogar. Desde que a gente entrou no Bahia, graças a Deus, o Bahia passou da primeira fase, né? Não passava. Às vezes as pessoas falam que a gente não teve muita evolução no futebol, esquecem como o Bahia foi eliminado nas fases de grupos, nas 2 competições Nos 2 antes. primeiros anos. Aí a gente já chegou na final, chegou na semifinal, tá na hora de ser campeão, né? Então eu acho que a gente tem que brigar pela Copa do Nordeste. O Campeonato Baiano é um campeonato que vale muito para a autoestima do torcedor, que vale pela rivalidade, pela pirraça, né? Então, o Bahia não vai entrar em nenhuma dessas competições para perder, evidentemente. A gente quer ganhar todas as competições que a gente entra, né? Não tem isso de priorizar. Claro que a gente vai rodar o elenco, porque é muito jogo, é jogo demais, velho. Todo dia, quarto domingo, não tem como você deixar todo mundo na melhor forma dessa forma. E aí a gente vai ter que rodar esse elenco, vai ter que aproveitar o tempo da forma mais adequada para deixar o grupo preparado para quando chegar maio ali, que é quando tem as decisões, tá todo mundo, sim, 100% para conquistar. E a Copa do Brasil também, eu estava comentando esses dias, acho que foi com o Guto, foi com os auxiliares Alexandre ou André, não me lembro, que o Bahia, o máximo que conseguiu foi chegar na quarta de final da Copa do Brasil. Eu acho que é Só pouco. isso. É. Em algumas oportunidades. E eu me lembro daquele dia maldito que Emerson... Emerson. 99. Pegou 2... A gente tava ganhando 2-0 aquele jogo. Deixou o Juventude empatar e perdeu nos pênaltis com o Emerson pegando tudo. Até pensar E no jogo ele já tinha pegado bastante. Me permita refrescar a memória. Na verdade, ele saiu tomando 1-0, empatou 2-2 lá. Empatou o jogo, e quando empatou o jogo, 1-1 classificava o Bahia e o jogo estava morno. Ninguém tava querendo nada. Fez 2-1, Aí o Bahia fez 2-1, acendeu, o Juventude ficou tantão, foi pra dentro do Bahia, o Bahia recuou por causa disso.
Aí o Bahia tomou o gol e foi pros pênaltis. Ou seja, aquele 1x1, talvez se fosse empurrado com a barriga ali pelo Bahia, né? Levasse o Bahia pra semifinal, mas o Juventude acabou campeão, né? E Emerson deitou e rolou realmente naquele jogo, nos pênaltis. Brincadeira. E acabou indo pro Bahia depois. Foi campeão em cima do Botafogo. Por falar em 2017 começou com uma surpresa pra todo mundo. A saída de Ney Pandolfo. Perfeito. O que foi que aconteceu? O contrato foi automaticamente renovado, mas 2, 3 dias depois de janeiro, agora eu não me lembro mais. Foi logo no início da virada de ano. A reapresentação, né? Foi antes da reapresentação, enfim. No dia da reapresentação, de repente o comunicado pegou todo mundo de surpresa. O que foi que aconteceu com a saída de Ney Pandolfo, que foi um nome que quando vocês tiraram, assim por dizer, do esporte, foi uma surpresa para muita gente pela campanha, pelo trabalho que ele realizou no esporte. Querendo ou não, aos trancos e barrancos, não era a campanha que vocês imaginavam fazer, mas colocou de volta o Bahia na Série A e de repente ele se foi desligado. Bom, o contrato dele foi renovado automaticamente, isso era uma cláusula que tinha. O futebol do Bahia como um todo, em 2016, ele passaria de ano porque a gente subiu, né? Mas, se a gente analisar diversas outras questões, eu tinha uma série de restrições ao trabalho desenvolvido. Sim. Né? A base, por exemplo, todo mundo elogia muito a base. A gente conseguiu vários resultados, foram campeão de tudo, mas a base, ser campeão é bom, mas não é essa a minha preocupação primordial com a base. Revelar jogador. A gente teve um aumento de 50% de gasto com a base. E eu não entendo as justificativas que foram apresentadas para isso, por exemplo. Eu acho que a gente tinha como otimizar mais esse resultado. A gente tem muito ainda que melhorar. O trabalho desenvolvido lá é bom, mas ainda tem muita margem de melhora. Eu tenho conversado bastante com o Paulinho, com o Haroldo, principalmente depois que acabou essa agonia de acesso. É um dos lugares que eu quero focar. E o trabalho da divisão de base também é parte da competência da diretoria de futebol. O futebol, a gente não foi bem no Nordeste, não foi bem no Baiano, demoramos de... A gente só teve zagueiro de fora, né? Porque a gente acabou promovendo Éder. Sim. Dedé? Robson, desculpa. Éder, Robson. A gente trouxe Lucas, se eu não me engano, lá para março. Foi lá no final do primeiro semestre. Ou seja, as contratações desde aquela época não andavam numa velocidade que eu achava razoável. A gente tinha algumas situações que eu achava que poderiam ser melhor geridas. Sim. Quando houve essa mudança que eu falei que foi o maior acerto, que a gente mexeu um bocado de coisa, foi iniciativa mais de Marcelo e apoiada por mim. Então, eu acredito que Ney é um profissional importante, é um bom profissional, tem muitos contatos, tem sim. Mas na minha leitura, a gente precisava de um cara mais investido, mais rápido. Também, mas eu entendo que, assim, eu sou uma pessoa mais acelerada. Eu sou o cara que, se você me deixar para fazer 10 tarefas num determinado tempo, eu consigo fazer 15. Marcelo é um cara cauteloso. Eu acho que por isso é boa a nossa combinação. Sim. Porque ele erra muito menos. Nessas 15 que eu teria feito, eu poderia ter uns 4 erros. Ele faria 10, mas teria um erro só. Certo. Entendeu? Então, essa combinação da minha personalidade com o Marcelo é boa. E eu achava que precisava de alguém que também fosse nesse caminho de meio termo. Porque senão puxa muito para um lado. E eu achei que, no final das contas, essa mudança foi muito importante. Diego vinha, nessa mudança toda que a gente fez, a gente trouxe Diego. Ele vinha apresentando um trabalho muito bom. Ele já tinha ocupado a função de gerente. É um cara que tem muitos contatos também, que é ágil, proativo. E eu conversei com o Marcelo, na época. E Marcelo tem uma bandeira que eu apoio e compreendi e aceitei. Até a gente demorou mais de tomar essa decisão, porque é a estabilidade. Acho que para você ter uma credibilidade maior, é bom que você tenha estabilidade no trabalho. Né? Você mostrar que a gente tem um diretor de mercado há 2 anos, um diretor administrativo há 2 anos, a gente iria para o 2º ano com o diretor de futebol. Isso é importante porque dá uma imagem até de um trabalho que vai sendo construído com tranquilidade. Mas aí, se você percebe, se você chega a uma opinião, que foi isso que aconteceu mais para o final do ano, que essa estabilidade está custando mais do que deveria custar para você, a gente muda. E foi por isso que a gente mudou. Ô Pedro, eu não queria voltar em 2016, mas você falou da base e me ocorreu aqui. É uma pergunta que a gente não teve a oportunidade de fazer para ninguém que pudesse responder. Por que Éder Ferrari saiu do Bahia? E, inclusive foi o que acabou aparecendo a vaga para Diego Serra chegar, mas ele acabou saindo e eu lembro que teve uma pressão muito grande em torno do nome dele. E aconteceu um caso que eu achei curioso, particularmente. Muita gente não sabia o que ele fazia no Bahia e, por outro lado, muita gente queria que ele saísse. Pois é. Então, o que foi que ocasionou a saída de Éder? Por que ele deixou o Bahia? Em primeiro lugar, é bom esclarecer que, por mais pressão que tenha, a gente só faz mudanças se a gente acreditar que elas vão ser benéficas para o clube, certo?
Eu gosto muito pessoalmente de Éder. Acho que é um cara competente, um cara bom. Ele tem defeitos também no trabalho dele, eu já falei isso pessoalmente para ele. E naquele momento, com toda a pressão, com toda aquela coisa, Éder, ele teve algumas falhas que contribuíram para que algumas pessoas, não externamente, mas internamente, pudessem justificar a sua saída. Assim, uma coisa, ele não era, muita gente fala, os jogadores não gostam dele. Não é verdade. Muitos jogadores gostam muito dele. Agora, é muito difícil você no ambiente de trabalho ser amigo de todo mundo. Né? Isso faz parte. E aí, infelizmente, a gente conversou muito, eu e Marcelo, e achamos que era melhor para o clube que ele saísse. Por quê? Porque a gente precisava de estabilidade no ambiente de trabalho. Entendeu? Qualquer risco de instabilidade. Exatamente. A gente não queria instabilidade, a gente quer estabilidade, tranquilidade, para a gente harmonizar o grupo, para a gente buscar os resultados. E deu certo. Você falou que você tinha ressalvas ao futebol do Bahia, a maneira como o Bahia subiu. Você falou que subiu, então passou de ano. Foi um dos motivos também que Ney Pandolfo acabou sendo desligado. Com relação ao trabalho de Guto Ferreira, você também não tem ressalvas nesse mesmo sentido, não? Não, eu explico por quê. O que eu queria de Guto era resultado. Ele não chegou aqui para fazer o Bahia jogar bonito, ele não chegou aqui para dar espetáculo, ele chegou aqui para fazer o Bahia subir. A gente vinha de uma sequência muito ruim. E eu não estava preocupado se ele vai ter variação tática naquela época. Eu não quero saber de variação não, meu filho. Eu quero ganhar. Resultado, sim. Eu quero ganhar, se ganhar tudo de 1-0, tomando pressão o tempo todo, para mim ia bastar. Porque o que a gente precisava era subir. A gente, no começo da competição, tinha a confiança de que nosso time ia fazer uma campanha segura. Né? Só que não fez. E aí a gente mudou. O time demorou para encaixar a filosofia de Guto. Ele achou um modelo de jogo. E aí, meu amigo, quando você está no meio de uma competição e você achou um modelo que está lhe dando resultado, você não tem que mudar esse modelo mesmo, não. Você tem que ser objetivo, tem que ser pragmático. Parando. Rapidamente, eu vou aproveitar aqui. Rapidinho, antes de você falar da galera do Clube Tchubia, essa cerveja não é aquela, ele quer servir negócio misturado. Mas ele pediu misturado. Aí é problema dele, que não sabe. Cachaceiro de verdade não tem esse problema. Eu não tenho esses problemas. Eu quis só aproveitar da minha próxima pergunta. Ele não quer saber de beber bem, ele quer resultado. Pera aí, boa, Fabio, muito boa essa. Mas a minha próxima pergunta é para Pedro, só avisar que a gente está com a galera do Clube Tchubia aqui, que é um site, um clube de cerveja, você assina e aí a galera entrega todo mês um pacote com algumas cervejas artesanais, novidades, sabores diferentes, enfim, assine aí www.clubetubia.com.br e assine Bar Futebol Clube aqui na no tampinha, YouTube, que essa é a melhor tampinha de todos, me perdoe a galera do Clube Tchubia de qualquer cerveja, a melhor tampinha que tá essa que tá aqui, Twitter, @Bar Futebol Clube, Instagram, @Bar Futebol Clube e nossa página no Facebook também, ó. Primeiro tempo tá ficando por aqui na entrevista com o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, mas daqui a pouquinho, é claro, você clica no episódio seguinte e acompanha todo o segundo tempo. É porque eu tenho uma pergunta para ele emendando a sua pergunta que ele respondeu já. Então vocês vão ficar com curiosidade para esperar o próximo. Aproveite que é no mesmo dia. O segundo tempo para poder assistir. Tchau.